Tudo começa com o malucão do chefe brincando com uma faquinha enquanto passava um novo trabalho pro Charlie e pro Pin, que era ajudar um personagem chamado Samuel Bobo. E o pior de tudo é que o malucão do chefe não parava com a faquinha por nada. Pelo contrário, ele só ia aumentando a velocidade cada vez mais e mais. Mas enfim, indo até o endereço indicado, Charlie e Pin conhecem o tal do Samuel Bobo. E olha só aí pra vocês verem a cara dele. Ele realmente parece ser muito bobo. E foi justamente por isso que ele pediu a ajuda dos Smiling Friends. Ele queria ser levado a sério, mas graças à sua aparência, todos só ficavam rindo dele. E por causa disso, ele tinha perdido seus amigos, não parava em emprego nenhum e acabou tendo que morar em seu próprio carro. Então, basicamente, a vida dele era uma grande merda. Mas pro Charlie, a solução para esse problema era extremamente óbvio. Se ele queria ser levado a sério, só precisava mudar sua aparência para algo mais sério. Gênio, o Charlie é um gênio. Enquanto isso, a sede dos Smiling Friends recebe a visita de um fiscal extremamente idoso dizendo que tinha ido fazer uma inspeção no prédio. Só que isso deixa o chefe extremamente preocupado, porque ele tinha construído aquele prédio sem autorização e lá tinha todas as violações possíveis. Mas de volta ao Charlie e o Pin, eles tinham levado o Samuel Bobo para fazer uma plástica. Porém, depois de vários exames, foi constatado que infelizmente era impossível mudar a aparência dele. Porque esse cara sofria de uma rara condição onde uma artéria percorria todas as partes de seu corpo. E se tentassem mudar qualquer coisinha que fosse, ele morreria instantaneamente. Ah, e ele também não podia esconder sua bobice com roupas porque ele respirava pela pele. Então, se ele usasse qualquer tipo de roupa, morreria asfixiado. Ou seja, a vida desse cara definitivamente é uma merda. Então, querendo fazer o Samuel aceitar sua bobice e ser feliz, Charlie e Pin o levam ao circo para ele ver como os outros bobos viviam. Só que isso definitivamente foi uma péssima ideia, já que os carinhos do circo começaram a fazer bullying com o pobre do Samuel Bobo. De volta à sede dos Smiling Friends, o inspetor estava analisando minuciosamente cada pedacinho do prédio. Inclusive, ele até acaba encontrando um cara morto atrás da parede. Quem aí se lembra desse carinha? Ele apareceu lá na primeira temporada. E aparentemente, ele morreu de tanto jogar. Porque a tela ainda tá ligada e dá pra gente ver algum jogo rodando lá no fundo. E o chefe não brincou quando disse que o lugar tinha todas as violações possíveis. Olha só aí pra vocês verem as bizarrices que eles escondiam no porão. E o pior de tudo era um prego muito mal colocado no chão, que segundo o chefe era o que mantinha o prédio inteiro fixo no lugar. Mas achando que isso era uma piada, o velhinho foi lá e derrubou o prego. E o prédio simplesmente saiu rolando por aí, destruindo tudo pela frente. Enquanto isso, Charlie, Pin e Samuel estavam lá no parque. E o bobo começa a surtar, dizendo que por causa dos dois tinha sido o pior dia de sua vida. Mas achando toda a revolta dele muito engraçada, uma multidão rapidamente se junta em volta dele para poder rir. E surtado com o fato de que ninguém o levava a sério, Samuel simplesmente surta e começa a dizer um monte de teorias malucas da conspiração. O que só faz todos pensarem cada vez mais que ele era um verdadeiro bobo. No entanto, a sede dos Smiling Friends aparece indo em direção a eles, e o Samuel até tenta avisar a multidão do perigo, mas ninguém o leva a sério. Mas por sorte, no último segundo, o Glep aparece e salva a todos colocando o prego de volta no lugar, já que ele só queria tirar um cochilo e toda aquela confusão estava o atrapalhando. E tá aí, o herói improvável apareceu. E assim, vendo que o Samuel tinha razão sobre a bola gigante indo em direção a eles, a multidão começa a achar que ele também tinha razão sobre todo o resto, e que ele era uma espécie de profeta. E por isso, todos começam a levar o que ele dizia muito a sério. Ele virou tipo um líder religioso. E assim, o Samuel Bobo sorri. E mais uma vez, os Smiling Friends conseguiram realizar o seu trabalho com muita perfeição.
Ah, e sobre o negócio da fiscalização, o velhinho tinha percebido o tempo todo que o prédio era um verdadeiro perigo. Mas como ele tinha dado boas risadas no lugar, ele resolveu aprová-los só para poder voltar uma próxima vez e se divertir mais um pouco. E dito isso, o velhinho simplesmente virou pó e deixou todo mundo confuso. Aí, esse maluco acabou de virar rei. Que foi isso, hein? Não sei ao certo. Agora, indo lá pro segundo episódio, nós temos o incrível Senhor Sapo. Lembra dele? Na primeira temporada ele comia o bicho e na segunda ele virou presidente. E aparentemente virou uma espécie de costume o Senhor Sapo aparecer no segundo episódio de cada temporada. Ele apareceu no segundo episódio da primeira, da segunda e agora da terceira temporada. Então se tiver uma quarta, ele também pode aparecer. Mas enfim, depois de virar presidente, o Senhor Sapo tinha dominado a força todos os outros países do mundo e também tinha eliminado todos que se opunham a ele. E por isso, agora ele era o Imperador Supremo da Terra. Ou seja, ele ganhou tudo que tinha para ganhar, conquistou tudo que tinha para conquistar e agora tudo no mundo lhe pertencia. Mas ao invés de ficar feliz, o Senhor Sapo acaba ficando bastante triste. Porque se ele tinha tudo, significava que sua vida não fazia mais sentido. Ele não tinha mais nenhum propósito. E assim, o Senhor Sapo abdica do cargo de líder supremo e coloca em seu lugar um amendoim que estava jogado no chão, já que o sapo doidão tinha comido seu vice-presidente. Literalmente ele devorou o cara. Enquanto isso, Charlie e Pin estavam ajudando um carinha extremamente maluco que estava triste porque não conseguia enxergar. E se você tiver um mínimo de neurônio na cabeça, já percebeu que esse maluco não enxergava porque ele estava tampando os olhos com a mão. Então foi muito fácil para eles resolverem um problema e fazerem o carinha sorrir. E depois de cumprirem o seu trabalho, Charlie e Pin resolvem ir almoçar em um bar, onde eles acabam encontrando com o Senhor Sapo, que estava extremamente deprimido. Para vocês terem noção, ele não queria nem bater nos outros. Quer dizer, no Pin ele gostava de bater sem motivo. Desde lá da primeira temporada ele faz isso, e agora não foi nem um pouco diferente. Mas, decididos a ajudar o sapo, Charlie e Pin resolvem achar um novo objetivo de vida para ele. E por isso o colocam em um campeonato de UFC, achando que isso seria um grande desafio para ele. Porém, sem nem se mexer do lugar ou dar um soco sequer, o Senhor Sapo acaba vencendo todas as lutas, já que os inimigos só corriam em direção a ele e morriam. Foi uma bizarrice só. Parece até que ele era uma muralha. E assim, ele rapidamente se tornou o campeão número 1 de UFC. E como a vitória veio muito fácil, isso não o deixou nem um pouco feliz. Então, tentando animar o sapo, Pin começa a cantar uma música sobre maneiras de encontrar a felicidade. E por isso, sem motivo nenhum, o sapo deu o maior socão na cara dele, que imediatamente caiu inconsciente no chão. No entanto, o Senhor Sapo tinha conseguido tirar uma lição bastante importante da música do Pin, que era a importância da família. E por isso, ele embarcou em uma longa jornada até a casa de seus pais. E olhem só aí pra vocês verem como era o pai do Senhor Sapo, um velho careca pintado de verde. Eu acho muito doido como eles misturam desenho com atores reais. Isso sempre me choca. E assim, descobrimos que depois da fama, o Senhor Sapo simplesmente abandonou completamente sua família e nunca mais entrou em contato com eles. Inclusive, a mãe do Senhor Sapo tinha morrido de câncer, e em seu leito de morte, ela ficava chamando seu filho, que nunca apareceu para vê-la. E por isso, o pai sapo guardava um ressentimento muito grande de seu filho, e furioso, começou a gritar com ele e depois o expulsou de casa. E ouvir tudo aquilo acabou mexendo muito com a cabeça do Senhor Sapo, que revoltado foi lá pro meio da floresta e teve um surto destruindo tudo. O maluco até deu um jeito de destruir a lua. Mas tentando se acalmar, ele acabou se sentando em uma vitória régia, onde ele começou a meditar e acabou alcançando a paz interior, o que o levou para um outro plano, onde ele encontrou o inseto da sabedoria, que tinha resposta para todas as perguntas da vida. Quer dizer, quase tudo, né? Já que ele não sabia nada sobre tecnologia e ficava o tempo todo pedindo ajuda para consertar o seu computador. Mas enfim, para alcançar as respostas, o sapo
só precisava comer o bicho, o que era a especialidade dele. E depois de devorar o bichinho, toda a sua vida passou diante de seus olhos. Seu nascimento, sua infância, o tempo que ele passou com seu pai, a primeira vez que ele comeu uma mulher, entre várias outras lembranças malucas. E depois disso, o Sr. Sapo finalmente conseguiu evoluir e alcançou um novo estágio de vida. Ele agora realmente se parecia com um sapo. E o episódio termina assim. Será que esse foi o fim do Sr. Sapo ou ele só teve uma mudança de aparência? O que vocês acham? E também não posso esquecer de falar da cena pós-crédito, onde nós vemos que depois da surra que levou do Sr. Sapo, o coitado do Pin tinha ficado todo deformado. A cara dele estava completamente inchada e amassada. Esse aí se ferrou bonito. O terceiro episódio começa com Charlie e Pin tranquilos assistindo TV, quando do nada o chão abre e engole os dois. E quando eles se dão conta, estavam presos em uma caverna cheia de fotos deles, com esse bichinho estranho aqui olhando para eles. O sujeito então se apresenta como um homem toupeira e diz saber tudo sobre o Charlie e o Pin. E assim nós temos um flashback da vida desse maluco. No começo, ele vivia tranquilamente em sua toca no subterrâneo, mas aí construíram a sede dos Smiling Friends bem em cima da casa dele. E no começo, o sujeito diz que odiava todo o barulho que eles faziam, mas aí ele começou a se habituar com as conversas do Charlie e do Pin, e por isso, utilizando suas habilidades de toupeira, ele começou a stalkear os dois, os seguindo para todos os lados e observando tudo que eles faziam. E aqui a gente até tem algumas cenas de episódios antigos mostrando que a toupeira tava lá escondidinho observando tudo. E de volta à atualidade, o bicho finalmente tinha criado coragem e sequestrado Charlie e Pin para virarem seus amigos. Depois de ouvir toda essa história maluca, o Pin até comenta que não precisava tê-lo sequestrado, era só o carinha ter puxado papo com eles. No entanto, o homem toupeira diz que para ele era impossível ir para a superfície, já que ele tinha muita vergonha de sua piroquinha esquisita, por isso que ele sempre anda com a mão tampando o negócio. Como sempre, Charlie diz o óbvio, que se o cara tinha vergonha, bastava que ele usasse calças, mas o bicho simplesmente o ignora. Basicamente, ele estava sofrendo por um problema que ele mesmo tinha criado. Mas enfim, de volta à superfície, o resto dos Smiling Friends recebiam a triste notícia de que a cratera tinha se fechado, e que muito provavelmente Charlie e Pin tinham morrido esmagados. E essas notícias acabam deixando o chefe bastante triste. Mas aí, ele tem a brilhante ideia de transformar o Alan e o Gleb nos novos Smiling Friends. E todo felizinho, ele começa uma dancinha bastante maluca. Então, pra mim, parece que por não saírem em missão, o chefe não considera o Alan e o Gleb Smiling Friends. Mas se isso for verdade, o que diabos os dois ficam fazendo na empresa então? Mas enfim, o fato é que os dois são mandados pra ajudar uma mulher que estava muito triste depois que seu marido a abandonou junto com os seus lindos trigêmeos, que na verdade são frio com força. Olha só aí pra vocês verem a cara desses bichos. Tem um aqui no canto que parece o Bart Simpson e tem um outro que parece o Tommy, lá dos Rugrats. E a do meio aí eu não faço a mínima ideia de quem seja. Se alguém souber, deixa aí nos comentários. Mas basicamente o trabalho do Alan e do Gleb era cuidar dessas crianças enquanto a mulher ia trabalhar. Porém, na verdade, essas crianças eram umas grandes pestinhas, que simplesmente não paravam de fazer bagunça de jeito nenhum. E agora faz total sentido porque o pai delas foi embora. Enquanto isso, lá no subterrâneo, o Homem Toupeira tinha recriado a sede dos Smiling Friends e estava obrigando Charlie e Pin a fazerem uma encenação onde eles tinham que ajudar um pobre Homem Toupeira que tinha medo que vissem o seu piruzinho nojento. E assim, o cara basicamente obriga Charlie e Pin a ficarem elogiando o bastão dele para aumentar sua autoestima, o que o Charlie se recusava a fazer. E essa recusa simplesmente causa uma espécie de surto psicótico no bicho, que não conseguindo aceitar que seus heróis não gostavam de seu piruzinho, simplesmente começa a destruir tudo. Então, aproveitando que estavam presos por raízes velhas, Charlie e Pin se libertam e
fogem pelos túneis subterrâneos que a toupeira havia cavado. Mas, obviamente, que o bicho não ia deixar isso quieto e começa uma perseguição bastante maluca atrás deles. Que, adivinhem só, termina exatamente lá na casa onde o Alan e o Gleb estavam. E por isso, a toupeira malucona simplesmente ameaça matar os 4. Mas aí, antes que o pior acontecesse, a mulher chega do trabalho. E assustado, o topeira levanta as mãos e a mulher vê tudinho. Só que diferente do que ele pensava, a mulher acaba achando a peça incrível. Pra vocês terem noção, ela adora tanto que vê, mais tanto, que mesmo sem conhecer o sujeito, ela o pede em casamento. E como a toupeira tava bastante carente, ela só decide abandonar sua obsessão pelo Charlie e pelo Pin e se junta àquela família estranha. Então, depois de se despedir do Charlie e do Pin, o carinha finalmente consegue sorrir. E espantados, Charlie e Pin começam a discutir que a peça do cara não era tão ruim assim. E o Alan só me solta isso daqui. Eu achei uma delícia. Como é que é? Eu achei o pinto dele uma delícia, ué. Boiola. Mas o episódio termina assim, deixando todos os Smiling Friends confusos, sem saberem que o Alan gostava desse tipo de coisa. Agora vamos falar um pouco do 4º episódio, que foi um especial de Halloween com várias referências alucinantes, que na minha opinião, até o momento, foi um dos melhores episódios dessa temporada. O episódio começa com stop motion de terror bastante malucão, que na verdade era um filme que os Smiling Friends estavam assistindo. Aí, o Alan aparece sugerindo que eles pedissem alguma coisa para comer, e o Pin sugere pizza, mas todos simplesmente o ignoram. Então, alguém acaba batendo na porta deles, e era essa idosa gostosa aí pedindo alguns trocados. E olha que não sou eu que tô dizendo isso não, hein? A véia se descreveu exatamente dessa maneira. Comovido, Pin decide ajudar a senhora, mas novamente ninguém o escuta e simplesmente expulsam a mulher, que furiosa amaldiçoa cada um deles. Mas não levando isso nem um pouco a sério, todos voltam para acabar de assistir o filme. E o Charlie sugere que eles pedissem uma pizza, e todos agem como se ele fosse um gênio. Só lembrando que o Pin tinha sugerido isso lá no começo, mas todos o ignoraram. Então a energia acaba, e achando que o disjuntor velho tinha desarmado, o chefe decide ir até o porão dar uma olhada nele, e ainda leva o Pin junto para segurar a lanterna. E enquanto esperavam, Alan e o Charlie resolvem acender uma vela para não ficar no escuro. Mas aí, do completo nada, o Gleb acaba sendo possuído pelo demônio. Apavorados, os dois correm e dão um jeito de prendê-lo na mesa, enquanto o Charlie começa a fazer um exorcismo. E essa cena aí é uma referência do filme de terror O Exorcista. Porém, nada disso funciona, e o Gleb apenas vomita uma gosma preta bastante nojenta na cara do Charlie, que assustado sai correndo pro banheiro tentando se limpar. Mas ao olhar no espelho, ele estranhamente percebe que sua cara estava derretendo. E isso faz referência a um outro filme de terror, o Poltergeist. Enquanto isso, no porão, Pin e o chefe descobrem que o disjuntor simplesmente havia sido destruído. E não se importando nem um pouco com o fato de ter marcas de garras no negócio, o chefe simplesmente mexe lá e acaba tomando um baita de um choque. No entanto, depois disso, o chefe começa a ver fantasmas, mais precisamente o fantasma de sua falecida mãe. E bastante perturbado com aquela visão, o chefe começa a correr atrás dela, porque aparentemente ele tinha muito remorso com a morte dela. E quando ele finalmente a alcança, descobrimos que o espírito estava furioso com seu filho, já que ele havia vendido todos os seus pertences para comprar um PC gamer. Além, claro, de tê-la abandonado para apodrecer em um asilo. E digamos apenas que a senhora consegue sua tão querida vingança. Agora, sozinho no escuro, Pin começa a vagar pela empresa à procura dos outros. E assim ele dá de cara com o Alan, que agora tinha virado uma aranha. Apavorado, Pin sai correndo pelos corredores. E assim a gente vê muita coisa maluca, porque de toda porta que ele abria tentando fugir, saía algum monstro assustador. Inclusive, em um
dos corredores escuros, ele acaba esbarrando com o Pyramid Head, um personagem da franquia Silent Hill. No entanto, não importa quanto corria, o Pin não conseguia fugir de toda essa loucura, simplesmente porque, sem explicação nenhuma, a sede dos Smiling Friends tinha sido mandada para uma outra dimensão. E enquanto o pânico de Pin só aumentava, vários espectros malignos aparecem, junto com o Charlie todo derretido, que não parava de dizer que tudo era culpa do Pin, que não quis dar um trocado pra velha bruxa. Na verdade, o Pin foi o único que queria ajudar a mulher, mas ninguém o escutou. Então, percebendo que o fato de ser ignorado era o ponto fraco do Pin, os espectros malignos começam a mexer com a mente dele, o incentivando a reagir e dar um jeito em todos que o ignoraram. E de tanta influência negativa que acaba recebendo, Pin simplesmente surta e mata o Charlie. Mas a paranoia dele não para por aí não. Enquanto gargalhava histericamente, ele foi atrás de cada um dos membros dos Smiling Friends e os eliminou um por um usando as próprias mãos e sem misericórdia nenhuma. E aqui eu acho que vale ressaltar 3 coisas. A primeira é que o Pin matando o Gleb é uma referência ao filme do King Kong, onde existe uma cena do macacão matando um T-Rex dessa exata mesma maneira. Em segundo, quando o Pin vai matar o chefe, nós vemos que ele tinha arrancado os próprios olhos só para não ver fantasmas. E por fim, tivemos a estreia do Zelador Azul, outro funcionário da Smiling Friends que só apareceu para morrer. Coitado desse cara. E no meio de toda essa loucura do Pin, a empresa começa a arder em chamas. E sem escapatória, o perturbado do Pin morre enquanto ria psicoticamente. No entanto, na verdade, essa loucura toda nunca aconteceu. Foi apenas uma visão que a velha mostrou para os Smiling Friends lá no começo do episódio, para eles verem o que aconteceria caso não lhes desse um trocado. E você acha que depois disso a velha ganhou dinheiro? Claro que não. O chefe simplesmente começou a espancar a coitada até ela ir embora chorando de medo. Parece que esse aí perdeu a noção do perigo. E assim todos acham que tudo finalmente tinha voltado ao normal. Mas aí o Alan Aranha aparece e um esqueleto demônio também. Só que esse Alan não era o original, porque o verdadeiro aparece depois. E do nada, um carro aparece e mata a aranha. E depois outro carro aparece e mata o chefe. E depois aparece um monte de carro tentando atropelar todo mundo. E o episódio termina assim, com muita confusão e sem ninguém sorrir. Quer dizer, na cena pós-crédito eu dei algumas risadas, já que descobrimos que a velha não era mendiga. Ela tinha uma casa e um belo marido tarado à sua espera. Você tá segura? Será que ainda dá pra você me dar aquela m**** gostosa essa noite? Tudo começa com os Smiling Friends indo tirar férias em uma cabana na floresta. E chegando lá, o doidão do chefe dá uma respirada bem fundo e diz que adorava o cheirinho da natureza. E reparem aí no que o malucão fez. Ele simplesmente respirou tão fundo, mas tão fundo, que até mesmo inalou algumas moscas. Mas enfim, o Alan só diz que tava sentindo era cheiro de cocô de bicho. Mas adivinhem, não era de bicho. O chefe simplesmente tinha se cagado todo durante a viagem. Ai, esse chefe aí é muito doido. Mas então, o Charlie comenta que esperava muito que essas férias não fossem igual à última que eles tiraram, que foi quando eles vieram aqui pro Brasil. Lembra desse episódio? Que pra mim é sem dúvida nenhuma um dos piores episódios de toda a série, onde os Smiling Friends vieram pro Brasil, mas nem saíram do aeroporto. Basicamente, eles ficaram no mesmo lugar conversando durante o episódio inteiro, o que pra mim foi muito chato. Mas enfim, eles acabam entrando na cabana, que no caso pertencia ao chefe, e ele começa a mostrar tudo pra todos. Inclusive ele comenta que tinha levado um videogame com o seu jogo favorito, o Super Monkey Ball. E aqui vale ressaltar 2 coisas. Primeiro, o videogame que ele levou era um GameCube. E o jogo Monkey Ball realmente existe aqui na vida real. E é um jogo onde basicamente um macaco é colocado dentro de uma bola para correr em uma pista de obstáculos. Por isso o nome Monkey Ball. E coincidentemente, tanto o Pin quanto o chefe simplesmente amavam esse jogo.
No entanto, ao invés de relaxar, o viciado em trabalho do Alan pede logo a senha do Wi-Fi para ele poder resolver alguns problemas da empresa. E segundo o chefe, a senha era o Alan 58. Tô falando que esse chefe aí é doido. Ele deu a maior indireta pro Alan. Mas enquanto isso tudo acontecia, o Charlie estava em um canto da cabana, bastante curioso, com uma pintura na parede. E antes de mais nada, vou dar uma pausa aqui para vocês apreciarem essa obra de arte. Reparem aí nas cores, nos traços, na profundidade dessa imagem. E de acordo com o chefe, esse era o mistério do borrão marrom, um criptídeo que supostamente vivia naquela floresta. Tá, mas o que diabos é um criptídeo? Um criptídeo é uma criatura descrita em lendas, mitos ou folclore cuja existência é desconhecida, duvidosa ou controversa. O estudo dessas criaturas é conhecido como criptozoologia, uma pseudociência que investiga animais supostamente reais, mais raros e talvez até extintos que podem ter sobrevivido. Exemplos famosos de criptídeos incluem o monstro do Lago Ness, o Yeti e o chupacabra. Basicamente, criptídeos seriam criaturas que alguém diz ter visto, mas não existem provas de que elas são reais. E de acordo com o chefe, existe uma lenda de que o homem que pintou aquele quadro enlouqueceu e morreu logo em seguida. E o malucão também comenta que uma foto de verdade desse tal borrão marrom devia valer uma verdadeira fortuna, o que imediatamente chama muito a atenção do Charlie. E por isso ele aceita o convite do Pin para fazer uma trilha na montanha. Mas logo de cara, o Charlie já deixa bem claro que não tava nem aí pra esse negócio de natureza. Ele só queria tirar uma foto daquele bicho do quadro e ficar muito rico. E o Charlie também tava super convencido de que conseguiria tirar a foto, já que ele confiava muito em suas habilidades de investigação. E ele inclusive acreditava fortemente que se não trabalhasse na Smiley Friends, ele seria algum espião do governo. Tô achando que o Charlie tá se superestimando demais, hein? Mas então, os dois acabam escutando um barulho suspeito no mato. E quando Charlie se prepara para tirar a foto, percebe que não era o borrão marrom, era apenas um homem-mariposa, um outro criptídeo lendário. Apesar de chato, o cara até se oferece para tirar uma foto com eles, mas como a foto dele não valia dinheiro, Charlie rapidamente o manda ir embora. E revoltado o bicho vai, dizendo que tinha que derrubar uma ponte por aí. E essa fala dele aí sobre a ponte faz uma referência aqui à vida real. Primeiro, é importante comentar que o Homem-Mariposa faz uma referência a uma criatura criptozoológica real. Ou seja, ele é uma paródia de rumores aqui da vida real, apesar de não se parecerem muito com os rumores. Vou até deixar aí na tela uma imagem para vocês poderem comparar. E o negócio da ponte é que, segundo a lenda do Homem-Mariposa, ele está ligado a desastres e desgraças aqui da vida real, como o colapso da Ponte Silver, lá em 1967, que segundo os rumores da época, o Homem-Mariposa supostamente estava envolvido. E por isso que o carinha aí de Smiley Friends fez a referência sobre a ponte. Mas o fato é que o Charlie e o Pin nem gostaram desse cara, porque eles acharam ele muito mais homem do que mariposa. E assim continuam sua caminhada, até que eles chegam em uma clareira que estava coberta de lixo. Então, sem se preocupar com nada, já que lá estava muito sujo, o doidão do Charlie simplesmente toma um energético e joga a latinha no chão. O que revolta o Pin, já que ele se preocupava muito com a natureza. E por isso, o carinho foi lá, pegou a lata, só a lata que o Charlie jogou, e guardou na mochila. E assim ele começa a escutar uma voz o agradecendo por esse pequeno gesto. E era um buraquinho falante no chão, que furioso queria saber quem tinha ousado jogar lixo nele. E muito sem jeito, o Charlie e o Pin acabam mentindo, dizendo que tinha sido o Homem-Mariposa, que jogou a lata e depois fugiu. No entanto, aquele não era um buraquinho qualquer. Na verdade, era a Mãe Natureza, a entidade que dava vida a todas as plantas do planeta. No entanto, devido a todo aquele lixo espalhado pela floresta, ela estava bastante fraca, porque o lixo funcionava como um veneno para ela. E por isso ela estava completamente enfraquecida. Vendo tudo isso, Pin acaba se oferecendo para ajudar, enquanto Charlie só queria ir embora daquele lugar e não se meter com esse bicho.
Mas então, o buraquinho acaba dando vida a várias outras coisas da floresta e eles começam a cantar uma linda musiquinha sobre limpar sujeira. O que seria uma cena extremamente fofa se não fosse pelo fato de toda vez que eles falavam a palavra sujeira se transformassem em coisas macabras. O que meio que já dava a entender que não era uma boa ideia se envolver com esses bichinhos. Mas aparentemente o Charlie e o Pin não notaram nada de errado. E por isso, muito envolvidos com a cantoria, eles acabam começando a limpar a floresta. Enquanto isso, lá na cabana, o chefe tava com uma sunguinha rosa enfiada no rego, distribuindo salsicha pra todo mundo. Mas o viciado em trabalho do Alan não queria saber de relaxar, e por isso ele recusa a salsichinha do chefe, que muito magoado com isso sai chorando, já que nada do que ele fazia parecia ser bom pro Alan. E mais tarde, percebendo que podia ter magoado os sentimentos do chefe, o Alan acaba se desculpando com ele. E assim, tudo parecia ter se resolvido. Só que quando o chefe acaba pegando alguns biscoitos para eles comerem, as coisas acabam ficando completamente estranhas, já que meio que começa a rolar um clima meio que romântico entre o chefe e o Alan. Mas voltando lá pro Charlie e pro Pin, depois de muito tempo eles finalmente acabam limpando toda aquela parte da floresta, o que imediatamente dá muita força pra Mãe Natureza. E como recompensa por todo aquele trabalho árduo, a Mãe Natureza dá pra eles um mirtilo gigante. O buraco controla a natureza, nem pra dar um ouro ou um diamante pra eles, né? Muito mal agradecido esse buraco. No entanto, na volta pra cabana, Charlie e Pin acabam se esbarrando novamente com o Homem-Mariposa, que queria adicionar eles nas redes sociais. Mas aí, do completo nada, aquela arvorezinha fofa aparece e mata o cara. Tudo isso enquanto sorri alegremente, o que só deixa essa cena ainda mais perturbadora. A Mãe Natureza então aparece junto com aqueles outros carinhas, dizendo que fez isso como vingança pelo Homem-Mariposa ter jogado lixo nela. E ela até agradece o Charlie e o Pin por terem a avisado. Mas aí, o bondoso do Pin comenta que não era certo sair por aí matando as pessoas. Inclusive, isso era ilegal. O que aparentemente a Mãe Natureza não sabia. E por isso, ela começa a incentivar todos a jogarem o corpo em sua boca para eliminar as provas. E o doido aqui é que o Charlie e o Pin é quem são obrigados a fazer o trabalho sujo. E tudo enquanto os bichinhos fofinhos, que agora estavam macabros, cantavam aquela musiquinha alegre de limpeza, o que deu um tom ainda mais perturbador para toda essa cena. Mas aí, depois de provar sangue, a Mãe Natureza acaba ganhando ainda mais poder. Além do que, ela pegou gosto por matar, e por isso ela queria sair por aí devorando pessoas. Preocupado, Charlie puxa Pin para um canto e comenta que eles tinham que fugir dali o mais rápido possível. Só que o Pin não queria ir embora e deixar o buraco por aí comendo pessoas, já que isso tudo aconteceu porque eles mentiram. Só que o que eles não tinham percebido é que ali do lado tinha um cogumelo bastante encherido que estava escutando toda a conversa deles. E assim, o carinha descobre que na verdade foi o Charlie quem jogou a lata no chão. E imediatamente ele foi correndo fofocar pra Mãe Natureza, que depois de escutar a verdade fica extremamente furiosa por ter sido enganada. E sem pensar duas vezes, ela se prepara para devorar o Charlie. E completamente impotente diante de tudo isso, o que sobra pro Pin é rezar para que o Alan, o Gleb e o chefe aparecessem para salvá-los. O que não vai acontecer. E eu me recuso a mostrar o que esses três estavam fazendo. Porque com certeza eu ia ter problemas e o vídeo ia cair. Porque para vocês terem noção, o Alan tava lambendo migalhas de biscoito do peito e da barriga do chefe. Que foi uma cena bastante sugestiva. E eu não sei porquê, mas nessa temporada eles estão deixando o Alan bastante gay. Mas enfim, sem muita opção, Pin acaba pensando rápido e joga uma latinha dentro da boca da Mãe Natureza, já que isso era veneno para ela. E inesperadamente esse negócio funciona bem até demais, porque imediatamente a Mãe Natureza acaba envenenada e morre junto com seus filhos, que no caso são todas as plantas do mundo.
E assim, Pin salva o Charlie, mas praticamente condena todo mundo. E assim, sem se importar com as consequências, os dois só resolvem ir embora dizendo que estavam doidos para jogar Super Monkey Ball. E ao amanhecer, Charlie e Pin conseguem voltar em segurança para a cabana. Eles estavam completamente acabados, mas conseguiram voltar. E o que eu achei estranho nessa cena aqui foi que antes a gente tinha visto toda a natureza morrendo, mas aqui tá tudo verde. Eu acho que se eles tivessem colocado aqui todas as plantas mortas, daria muito mais impacto pra cena. Mas enfim, os dois acabam contando pros outros tudo o que aconteceu. E o Charlie tava bastante triste por não conseguir a foto do tal borrão marrom. Mas aí, o malucão do chefe só vira pra ele na maior cara de pau e diz que tava zoando com ele. Não existe esse negócio de borrão marrom. E sabe o que era aquele quadro marrom? Bom, eu vou deixar o chefe explicar pra vocês o que diabos era aquilo. É uma foto do interior do meu c... É de uma colonoscopia. Achei que você sabia. Ou seja, o tempo todo a gente tava vendo as profundezas do chefe. Eu tô falando que esse cara é doido. Quem é que manda enquadrar um negócio desses? Olha só aí os Smiling Friends surpreendendo a gente de novo. E dessa vez, ao invés dos personagens rirem no final, quem acabou rindo foi a gente que tava assistindo o episódio. Pelo menos eu ri muito quando o chefe revelou a verdade. Como de costume, o episódio começa com os Smiling Friends assistindo TV. E dessa vez, eles estavam vendo uma versão muito bizarra de Os Simpsons. Olha só aí pra vocês verem. A Lisa, a Marge, o Bart e o Homer versão ET verde mal animada. Sério, reparem só no nível dessa animação. Olha só os olhos do Homer aqui. Eles estavam o tempo todo na tela antes mesmo do personagem aparecer. E o mais doido aqui é que na versão BR, eles conseguiram deixar essa cena ainda melhor, trazendo os dubladores oficiais de Os Simpsons para dublarem essa cena. Cara! Zé Ruela. Mas enfim, aqui o Pin estava sozinho assistindo TV, porque o Alan e o Glep estavam de folga e iam para um evento de anime. E reparem só aí nos cosplays que eles estavam fazendo. O Alan tava suspeito como sempre, e ele tava usando uma fantasia de garota mágica, e também tava todo empolgadinho com isso. Esse Alan é muito suspeito. Um detalhe legal aqui é que esse cosplay do Alan não parece ser de nenhum personagem em específico, mas sim uma paródia que mistura vários elementos de garotas mágicas. E se a gente voltar 2 episódios pra trás, lá naquele episódio do Homem Toupeira, na parede da caverna do Peladão, é possível ver um pôster de uma personagem com as exatas mesmas roupas que o Alan tava usando. Então, ele tá fantasiado dessa personagem aí. Já o Glep, a fantasia dele também parece não ser de nenhum personagem real. Eu vi gente comparando ele com o Yugi, de Yu-Gi-Oh!, o Trunks, de Dragon Ball, o Cloud, de Final Fantasy. Mas pra mim, ele é tipo o Alan, uma fantasia que mistura várias características de anime, mas nada de muito específico. Mas voltando pro episódio, o Charlie acaba ligando pro Pin dizendo que não ia trabalhar porque estava muito doente. O que era uma grande mentira. Ele só queria ficar em casa para poder jogar o novo jogo do momento, o Grand Strategy 4. E um detalhe legal aqui é que esse carinha que tá no menu principal do jogo é um dos criadores de Smiling Friends. E enquanto o Charlie tava lá se divertindo, o chefe passa o próximo trabalho pro Pin, que coitado, tava sozinho. Ele até tenta explicar pro chefe o negócio do Charlie tá doente e do Alan e do Glep estarem de folga. Porém, o chefe diz que por segurança ele não podia deixar o Pin sozinho, porque o trabalho era cuidar de uma disputa de território. Em primeiro momento eu tava esperando o chefe ir ajudar ele, só que o preguiçoso do chefe fez diferente. Ele simplesmente resolveu tirar da aposentadoria o primeiro funcionário que ele contratou para Smiling Friends, o Squin, que tinha se aposentado lá em 2001, ou seja, 24 anos atrás. E olha só a aparência desse bicho, ele é claramente uma paródia do Pac-Man, uma bola amarela com botas vermelhas. Só que no caso, esse Pac-Man aqui de Smiling Friends, ele tá muito drogadão, porque o bicho não ficava quieto de jeito nenhum, era super hiperativo e ficava pulando e falando rápido o tempo todo.
Mas, voltando lá pro Charlie, ele tava se empanturrando de kebab enquanto jogava aquele jogo que era de invadir territórios e roubar recursos. Mas então, o Charlie acaba recebendo uma ligação do chefe, que tinha descoberto toda a farsa dele para faltar do trabalho e estava extremamente furioso. E o chefe tinha conseguido descobrir os esquemas do Charlie por um simples detalhe. O Charlie estava jogando pelo Steam e o chefe era amigo dele lá. E a plataforma mostrava quando a pessoa estava online e que jogo ela estava jogando. E aparentemente o Charlie tinha se esquecido completamente desse detalhe e foi pego no flagra pelo chefe. E assim, o chefe dá ao Charlie até o meio-dia para ele chegar na empresa, caso contrário, ele seria demitido. E como já eram 11h15, Charlie saiu o mais rápido possível, já que ele não podia dar o luxo de perder o seu emprego, porque ele ainda estava pagando um quadro gigantesco que ele tinha comprado. Ah, e uma curiosidade aqui é que esse quadro se chama Destruição e foi pintado em 1937 por Thomas Cole. Então eu espero que isso aí seja uma cópia, porque senão significa que o Charlie é um ladrão de artes. Mas enfim, enquanto saía de casa, Charlie começa a sentir uma baita dor de barriga, porque aparentemente o kebab que ele tinha comido mais cedo não caiu nem um pouco bem. Enquanto isso, Pin e o Squin estavam indo realizar o trabalho, e o bichão tava doidão e hiperativo como sempre. Ele não parava quieto de jeito nenhum, e também era positivo o tempo todo, não importa a situação. E como o Pin também gostava de ser positivo, os dois acabam se dando muito bem. E também chegam ao seu destino, que no caso eram os esgotos, porque eles deveriam resolver uma briga territorial entre um rato e um verme que estavam discutindo pela posse do lixo. A briga estava bastante feia, com nenhum querendo ceder ao outro. Mas então, o Squin faz a sua dancinha maluca da positividade e imediatamente consegue fazer os dois se entenderem e sorrirem. O maluco basicamente realizou o trabalho em tempo recorde, o que surpreendeu muito o Pin, já que ele nunca tinha visto ninguém fazer algo desse tipo. E assim como os dois tinham tempo de sobra, eles resolvem dar uma pausa para tomar um sorvete. De volta ao Charlie, ele tinha pego um ônibus, só que ele estava passando tanto mal que não conseguia raciocinar direito. E o ônibus também tinha todo tipo de coisa maluca. Até o DJ Speed estava lá. Lembra lá desse doidão? Ele tentou roubar o clipe do Alan lá no 3º episódio da 2ª temporada e terminou sofrendo um terrível acidente de helicóptero onde ele foi empalado pelos destroços. Mas aqui a gente vê que ele ainda tá vivo, só com uma pequena cicatriz no peito. Parece que maluco não morre nesse desenho. Mas, muito doente, o Charlie acabou vomitando no ônibus, o que causou o maior pânico nas pessoas. Inclusive, uma mulher chegou a ligar para a polícia dizendo que suspeitava que o Charlie estava carregando uma bomba. Agora, o que tem a ver vômito com bomba, eu já não sei. Mas mesmo passando muito mal, sem escolha, Charlie resolve seguir o caminho a pé. Porém, ele começa a ter algumas alucinações bastante malucas e acaba causando uma confusão gigantesca no trânsito. Enquanto isso, Pin e o Pac-Man drogadão acabam chegando na sorveteria. E o estranho aqui é que o sorveteiro era um sorvete vivo, então meio que ele tava dando sua própria espécie para os outros comerem. O que é meio bizarro de se pensar. Mas enfim, o sorvetão era um velho amigo do Pin. E enquanto conversavam, eles acabam relembrando da esposa do sorvete que havia falecido. Porém, a morte não era algo positivo. E o Squin, que sempre era positivo, acaba surtando. E começa a fazer a sua dancinha positiva. O que foi muito desrespeitoso com o sorvetão, que até começou a chorar. E assim, Pin percebe que ser positivo o tempo todo não era uma boa ideia, e por isso ele chama a atenção do Squin. Só que o maluquinho não conseguia entender o que tinha feito de errado, e por isso ele resolve ser ainda mais positivo para poder consertar o que ele tinha feito. Só que esse doido só sai por aí fazendo um monte de merda. Tipo, ele dá flor para uma mulher comprometida, ajuda um velho na cadeira de rodas a atravessar a rua, ajuda um mendigo e ele só para quando vê a polícia enfrentando problemas. Que no caso era o Charlie em surto psicótico, que agora estava cercado por vários policiais fortemente armados, prontinhos para atirar nele.
Mas aí, o Squin aparece fazendo sua dancinha da positividade para resolver tudo. Só que os policiais entendem essa dancinha como uma ameaça e simplesmente metem bala no bicho, matando assim o pobre do Pac-Man drogadão. Mas nem morto esse bicho aí sossega, já que a alma dele, enquanto saía do corpo em direção ao céu, também fazia sua dancinha da positividade. Só que mais uma vez, achando que isso fosse uma ameaça, novamente os policiais metem bala nele, e assim acabam completamente com a alma do bicho. Então corta pro hospital, onde o médico explica que o Charlie tinha ficado daquele jeito porque ele comeu alguma coisa contaminada com um super parasita nunca visto antes. O que deixa o Charlie confuso, porque a única coisa que ele tinha comido era um kebab parasita. E olhem só o nome desse negócio. Tava na cara que ia dar ruim, só o Charlie que não percebeu. Mas enfim, Charlie dá o parasita de presente pro médico, que sai feliz, dizendo que ia fazer coisas obscuras com ele. Então, o Pin aparece para visitá-lo, e arrependido, Charlie confessa que mentiu para faltar no trabalho. E o doidão do chefe, que também tava lá, diz que o Charlie tinha provado sua lealdade tentando chegar na empresa, então não ia demiti-lo. Ou seja, um final feliz. Só que o Pin tava muito triste por causa da morte do Squin. Só que para alegria dele, o chefe revela que o carinha não tinha morrido. A alma dele tinha passado por 14 horas de cirurgia e estava bem. Quer dizer, bem claramente ele não tá, já que ele não ia voltar a ser como antes. Nem tinha mais um corpo, né? Mas pelo menos ele tava ali. E assim nós chegamos na cena pós-crédito, onde o Alan, vestido de garota mágica, simplesmente tinha conseguido ganhar o coração de um nerd gordão taradão que simplesmente se apaixonou por ele e queria fazer coisas. Se é que me entendem. E o episódio termina com o Alan fugindo desse gordão. Como eu disse, o Alan tá muito suspeito nessa temporada, muito mais do que as anteriores. Tudo começa com Charlie e Pin recebendo um novo trabalho: ajudar os Smalugos na Smalugolândia. E assim o Charlie pergunta o óbvio: quem diabos era esse cara aí atrás do chefe? Porque Smalugo, ele nem quer saber que negócio é esse. O cara feio atrás do chefe que causa espanto nele. O chefe então explica que aquele do seu lado era o seu amigo Neil. E mais tarde, os dois pretendiam descer lá pro porão e assistir juntos ao filme O Balconista, que pra quem não conhece é um filme de comédia independente lançado em 1994 que acompanha um dia na vida de dois balconistas de conveniência. E o chefe estava muito empolgado com isso porque o Neil tinha convidado o Brian O'Halloran, um ator do filme, para assistir com eles. Só que como a premissa desse filme parece bastante chato, Charlie e Pin só inventam uma desculpa qualquer e saem correndo para fazer o trabalho. E assim, depois de um rally muito insano, que destrói completamente o carro dos Smiling Friends, os dois acabam chegando ao seu destino, onde são recebidos de braços abertos pelo rei Smalugo, um carinha azul, baixinho e barbudo, que apresenta para eles a Smalugolândia, um lugar onde todos eram extremamente felizes e alegres o tempo todo. E um detalhe aqui é que o vocabulário desses carinhas era extremamente ridículo. Quase tudo começava com Smalugo. É esmalugando, esmagulhando, esmagulo sincronizado. Era loucura só. E como tá na cara, os Smalugos são uma clara referência aos Smurfs, carinhas azuis que moram na vila no meio do mato e que falam estranho. Mais precisamente, o rei é o papai Smurf e a princesa, a única mulher da aldeia, é a Smurfette. Mas enfim, os carinhas tinham solicitado a ajuda dos Smiling Friends porque a máquina de Smalugos deles estava blogando quando deveria estar zoglando. E isso deixava todos eles extremamente tristes. Porém, não querendo mexer com esses carinhas estranhos, Charlie decide deixar tudo com o Pin, porque era a cara dele se envolver com esses personagens malucos que eram alegres o tempo todo. Mas aí, do completo nada, aparece um dragão maligno gigantesco que sequestra um Smalugo junto com o Pin.
E o estranho é que os outros carinhas azuis não estavam nem aí pro sequestro, já que, segundo o rei, isso acontecia o tempo todo. E reparem só um negócio aqui, esses bichinhos estavam sendo sequestrados, mas o que realmente deixava eles tristes era a máquina maluca que tinha estragado. Então dá pra vocês terem uma noção do nível da inteligência desses carinhas aí. São burros pra caralho. Mas por falar da máquina estragada, um mecânico aleatório aparece e conserta um negócio com uma facilidade incrível. E felizes, todos os Smalugos esquecem suas preocupações e começam a dançar alegremente. Enquanto isso, na Montanha Maligna, o dragão acaba revelando ser um mago. O que é uma clara referência ao Gargamel, o arqui-inimigo dos Smurfs. E assim, sem pensar duas vezes, o maluco simplesmente esmaga o Smalugo e faz o cu dele. Só que assim como o Gargamel, esse cara aí é muito burro. E ele só foi perceber que o Pin não era um Smalugo quando ele não coube na máquina de espremer. O que já era meio óbvio, né? Já que o Pin é rosa. Com medo de virar suco, Pin pergunta o porquê do mago tá fazendo aquilo tudo. E aí nós temos um segredo chocante. O mago estava ficando calvo, e ele tinha lido num fórum online que sangue de Smalugo era um remédio natural para queda de cabelo. E era por isso que ele estava matando os bichos para esfregar o sangue na cabeça. Pin até tenta convencer o sujeito de que não tinha nada de errado em ser careca. E por isso, para que o Pin pudesse entender toda a situação, o mago o leva até sua bola de cristal, que é uma espécie de PC esférico, e mostra a ele a escala de Norwood. Se por um acaso você já tiver notado alguma entrada aí no seu cabelo, com certeza você deve conhecer essa escala, que mede a progressão da calvície masculina. O mago diz que estava ali entre os estágios 3 e 4, e por isso o desespero bateu e ele começou a usar o suco de Smalugos. Só que claramente o mago tá em negação, né? Porque olhem aí, a situação dele tá muito além do 4. De volta à vila, o Charlie não aguentava mais aquela alegria toda sem sentido. E era justamente por isso que ele jogou todo o trabalho pro Pin, porque ele odiava lidar com pessoas desse tipo. Mas precisando resgatar o seu amigo a todo custo, Charlie começa a xingar os carinhas azuis por serem despreocupados e alegres, mesmo vendo a vila inteira ser atacada e os seus amigos levados. E aqui um negócio bastante estranho acontece, porque praticamente todos os Smalugos concordavam com o Charlie, mas eles vinham reprimindo seus sentimentos de raiva e agressividade devido aos costumes de sua vila. E basicamente as falas do Charlie abriram as portas para todos eles enlouquecerem. E vindo uma oportunidade, o Charlie resolve canalizar a raiva reprimida deles em algo mais construtivo, tipo um treinamento insano para eles ficarem fortes e poder matar o mago. E reparem aqui que doideira, sem mais nem menos os Smalugos ficaram todos definidões, parece até que eles viraram fisiculturistas. E o Charlie, ele não pegava leve de jeito nenhum e até dava anabolizante pros caras. Mas voltando lá pro castelo, sem conseguir entender o sofrimento da perda de cabelo, o Pin, que aparentemente já nasceu careca, diz pro cara só aceitar de vez e raspar a cabeça, já que várias pessoas ficavam bonitas mesmo carecas. Mas aí o mago retruca dizendo que quem ficava bem careca eram só os caras que tinham dinheiro pra botar o shape e ficar em forma. E pra provar o seu ponto, o mago pega a foto de um cara e pergunta pro Pin com o que ele achava que o sujeito trabalhava. E segundo o Pin, o cara parecia ser um pedreiro ou talvez um mecânico. E isso prova completamente o ponto do mago. Sem cabelo, o cara parecia ser apenas um simples operário. Mas então, usando o Photoshop, o mago foi lá e colocou cabelo no cara. E perguntou pro Pin com o que ele parecia agora. E os dois chegaram na conclusão de que agora com cabelo, ele parecia alguém importante. Um empresário ou até um presidente. Ou seja, o vilão aqui tá com total razão. Só os métodos dele para resolverem o problema é que são questionáveis.
Então, tendo perdido nos argumentos, Pin diz que não achava que matar os Smalugos era justificável e diz que achava que era melhor o mago procurar a ajuda de algum profissional qualificado. Porém, o mago se recusa firmemente a fazer isso, porque ele não queria que ninguém soubesse de sua pequena condição capilar, e ele só desabafou com o Pin porque pretendia matá-lo. Mas por muita sorte, antes que o pior acontecesse, Charlie chega com seu exército de Smalugos. Só que os bichinhos aqui perderam completamente o shape. Eu acho que teria sido muito louco se um exército de Smalugos marombas tivesse invadido o castelo. Mas infelizmente isso não aconteceu. E depois de uma batalha bastante sangrenta, os bichinhos finalmente conseguem capturar o mago. E só não o matam porque o chato do Pin não deixa. E manda que o mago revelasse a verdade para todos. Só que o cara preferia morrer do que revelar o seu segredo. E achando isso besteira, o Pin só foi lá e revelou a careca do cara. E depois contou tudo o que ele estava fazendo. Então, o Charlie, que sempre diz o óbvio, explica pro cara que ele não precisava matar Smalugos para resolver o seu problema com calvície. Ele só precisava usar finasterida e minoxidil, que são medicamentos usados para combater a queda de cabelo. E aqui nós também temos uma revelação chocante. O Charlie admite que também já foi careca, e foi o tratamento com os medicamentos que o salvaram da calvície. No entanto, o mago ainda estava muito desconfiado desses medicamentos por causa dos efeitos colaterais. E o Charlie explica que já tomava esses negócios há mais de 10 anos e sim, tinha alguns efeitos colaterais, mas pelo menos ele ainda tinha cabelo. Então, valia completamente a pena usar os medicamentos. Mano, se eu não tomasse esses remédios, eu ia estar carecaço agora, igual aquele maluco ali, ó. E assim, o mago é convencido e decide começar o seu tratamento para queda de cabelo. E tanto ele quanto o rei da vila conseguem sorrir, completando assim mais uma vez o trabalho dos Smiling Friends. E para comemorar, todos saem juntos para comer. Porém, o rei consegue quebrar completamente o clima alegre, confrontando o Charlie, dizendo que durante a guerra viu ele tirando fotos de debaixo do vestido da princesa. Porém, o Charlie nega completamente essa história e até tira os bolsos para fora para provar que nem estava com o seu celular, já que ele tinha esquecido ele lá na empresa. E assim, o episódio termina com um clima bastante pesado. Na cena pós-crédito, nós vemos o chefe, o Neil e o ator assistindo ao filme. E aqui eu não sei se é o filme ou se o ator que era muito chato, porque o chefe tava bastante entediado assistindo aquilo. Então, ainda bem que o Charlie e o Pin não se envolveram nessa. Mas, moral da história, se você estiver ficando careca, não mate Smalugos pra esfregar na cabeça. Apenas procure ajuda, que existe tratamentos melhores. O episódio começa próximo ao Natal, com o chefe fazendo uma retrospectiva anual de seus funcionários. Charlie e Pin tinham conseguido fazer 126 pessoas sorrirem durante um ano, o que dá mais ou menos ali umas 2 ou 3 pessoas por semana, o que, levando em consideração as loucuras que eles fazem, é até que um ótimo número. Já o Alan, bom, esse aí, junto com o Glep, nós não fazemos a mínima ideia do que eles fazem na empresa. E é justamente essa falta de informação que vai ser zoado nesse episódio. Já que o chefe não revela o que o Alan faz exatamente na empresa. Ele só diz que o vermelhinho mexeu com muitos e-mails e documentos durante o ano. Então, aparentemente, o Alan deve ter algum papel administrativo na Smiling Friends. Inclusive, eu tô para lançar um vídeo falando mais sobre o Alan, onde eu vou explorar um pouco mais sobre a função dele na empresa. Então fiquem ligados aí no canal que esse vídeo vai sair a qualquer momento. Mas enfim, quando ia falar a retrospectiva do Gleb, o chefe percebe que o carinha não tava lá, mas diz que com certeza o Gleb tava fazendo alguma coisa muito importante para a empresa.
E o doido aqui é que, assim como a gente, ninguém fazia a menor ideia do que diabos o Glep fazia na empresa. E curioso, o Charlie perguntou pro chefe qual exatamente era a função do Glep na Smiling Friends, já que, assim como nós, todos só viam o Glep deitado num puff, dormindo, jogando ou assistindo filme. E isso gerava muita dúvida neles, inclusive na gente que tá assistindo. E o doido é que o chefe simplesmente não tinha percebido que o verdinho ficava o dia todo à toa. Pra ele, o Glep só tava dando uma pausa depois de ter trabalhado muito. E por falar em trabalho, nem o próprio chefe se lembrava para qual função ele tinha contratado o Glep. Ou seja, ninguém deve estar administrando essa empresa. Ninguém sabe de nada. Só que depois de perceber que o Glep ficava à toa o dia inteiro, o chefe fica extremamente furioso, achando que estava sendo enganado. Afinal de contas, ele pagava um salário pro Glep. E por isso, cheio de raiva, o chefe foi até o verdinho, que como de costume, estava deitado em seu puff. E uma coisa legal aqui é que conseguimos ver o que o Glep estava fazendo. E olha só que loucura. Tinha uma live, um jogo de corrida, o que parece ser um anúncio de namoro, um carinha puxando uma minhoca do PC, um jogo de luta do Bin Laden, e ele também estava monitorando ações. Enfim, isso tudo estava acontecendo ao mesmo tempo. Era uma loucura só. Mas o chefe vai direto ao assunto e pergunta ao Glep o que ele fazia na empresa. No começo, o Glep achava que isso tudo era uma brincadeira, mas como o chefe começou a chamá-lo de inútil, ele percebeu que isso tudo era muito sério e simplesmente se irrita e depois se demite. Só que o chefe não aceita a demissão dele, porque ele queria demiti-lo. E assim começa uma espécie de luta de egos para ver quem saía por cima. Mas o fato é que o Glep acaba saindo da Smiling Friends. E assim, nós vemos o Glep abalado, indo embora em seu carrão roxo, chegando em sua mansão extremamente luxuosa, onde morava com sua gostosíssima esposa russa, que se chamava Marge Simpson. Eu tô falando sério, o nome dela realmente é esse. Apesar de nunca terem dito isso na série, existem materiais oficiais que revelam essa informação. Embora eles possam trocar esse nome futuramente, né? Por motivos óbvios. Inclusive, Marge já até apareceu em vários outros episódios, só que ela ficava de fundo e nunca disse nada até esse episódio aqui. Porém, o dia não estava nem um pouco bom pro lado do Glep, já que além de perder seu emprego, sua esposa simplesmente decidiu ir embora porque ele trabalhava demais e não lhe dava atenção. E agora ficou a dúvida, será que o Glep realmente ficava o dia todo à toa? Porque se fosse, a esposa dele não ia ter reclamado dele trabalhar tanto. Então eu tô começando a acreditar que o chefe talvez tivesse razão. O Glep desempenha alguma função importante na empresa, e às vezes ele dá uma pausa para poder descansar. E por coincidência, a gente e os outros funcionários só veem ele nesses momentos de descanso. E por isso todos acreditam que ele não faz nada. Mas lembrando que isso aí é só uma especulação minha aqui. O Glep ainda pode ser só um grande preguiçoso. Mas o fato é que, deprimido, Glep resolve sair para beber um pouco. E quando ele chega num bar, antes de lhe dar uma bebida, o bartender acaba pedindo a identidade dele. E é aí que nós temos o choque. O Glep nasceu no dia 7 de novembro de 329. Ou seja, ele tem 1696 anos. O bicho é velho com força. E essa informação só gera ainda mais dúvidas. O que diabos é o Glep? Por que ele vive tanto? Enfim, são perguntas que a gente ainda não tem respostas. Mas, incentivado pelo bartender, Glep começa a contar um pouco sobre as coisas que ele viveu. E assim, nós somos mandados para Roma no ano de 476 d.C., onde nós vemos o Glep sendo levado até o imperador depois de ter roubado maçãs. E se a gente for olhar aqui pela vida real, o imperador romano dessa época foi Rômulo Augusto, o último imperador de Roma. E aqui no mundo de Smiling Friends, o culpado pela queda do Império Romano foi o próprio Glep, porque o imperador pediu apenas um único motivo para não matá-lo, e o carinha simplesmente começou a fazer uma dancinha. Só que o mimado do imperador detesta tanto isso, mais tanto, que ele simplesmente se mata. E sem um imperador, o império simplesmente entra em colapso. Então nós avançamos mais um pouco no tempo e vamos parar na Inglaterra em 1347, onde o
Glep ia ser queimado vivo por bruxaria, já que ele tinha sido pego no flagra transformando leite em iogurte. A ignorância é um grande problema. Porém, quando ia ser queimado, sem querer, o Glep acabou tossindo um líquido preto na cara de um sujeito. Líquido esse que simplesmente acabou dando origem à peste bubônica. A peste negra, né? Que foi uma das pandemias mais devastadoras registrada na história humana, tendo matado algo entre 25 a 75 milhões de pessoas. O que diabos é o Glep? Além de não morrer, o bicho ainda cria pandemias. Será que ele é um demônio? Vai saber. Voltando a avançar no tempo, nós somos mandados para os Estados Unidos em 1777, onde vemos vários líderes reunidos comemorando seus feitos durante a Guerra de Independência contra os ingleses. E o Glep estava ali no meio deles, só que os caras não gostavam nem um pouco do verdinho e tratavam ele muito mal. E reparem só um negócio aqui, tinha um velho sentado em uma daquelas cadeiras brancas de plástico, enquanto tinha outro sentado em uma cadeira gamer. Que acho que nem preciso dizer que são coisas que não existiam nessa época. É só uma loucura aí dos animadores. E assim, acabamos voltando para o presente, onde vemos que uma multidão tinha se juntado só para ouvir a triste história do Glep, que ficou vagando por séculos e não conseguiu se encaixar em lugar nenhum. Só que todos acabam focando só num ponto. O Glep criou a peste negra, o que matou milhões de pessoas, e por isso o verdinho acaba sendo expulso do bar, enquanto todos que ficam para trás se juntam para orar pelas pessoas mortas pelo Glep. Inclusive, lá na cena pós-crédito, nós vemos esses carinhas rezando. Enquanto isso, abalado por ter perdido tudo, Glep começa a vagar pelas ruas e acaba se lembrando de quando chegou na cidade pela primeira vez, lá em 1992. E logo de cara, a primeira pessoa que ele encontrou foi o chefe, que tava completamente na merda depois de perder tudo na queda da bolsa, e ele tava prontinho pra acabar com tudo. Então, tentando animá-lo, o Glep faz aquela sua dancinha que tinha matado o imperador. Só que nesse caso aqui, ao ver a dancinha, o chefe simplesmente acaba sorrindo, mesmo sua vida estando uma merda. E isso dá um estalo na mente do chefe para ele criar a Smiling Friends, uma empresa que faria as pessoas sorrirem apesar das dificuldades. E assim, chefe e Glep se juntam e criam a Smiling Friends. Ou seja, o Glep é o grande responsável por trás da criação da Smiling Friends. E como o chefe não tinha nada nessa época, eu não acho estranho supor que o Glep pode ser o sócio dele. Ou seja, o Glep pode ter uma parte da Smiling Friends. E isso explicaria a reclamação da mulher dele de que ele trabalha demais. Afinal de contas, a empresa também é dele. E isso também explicaria por que ele ficou deprimido, já que ele ajudou a criar a Smiling Friends do zero, mas ninguém valorizava o seu trabalho, principalmente o chefe, que esteve do lado dele desde o começo. Uma coisa aqui que quebra essa teoria minha seria a demissão do Glep, já que sócios não podem ser demitidos. Mas se a gente levar em consideração que no começo foi o Glep quem pediu pra sair, acho que dá pra gente encaixar essa teoria aí, hein? Até porque se ele fosse um funcionário, não voltaria pra ver como estavam as coisas na empresa. Porque foi exatamente o que o Glep fez. Ele voltou pra sede da Smiling Friends, onde descobre que simplesmente tudo tinha virado um caos sem ele. E ao vê-lo, o chefe se enche de alegria e simplesmente começa a se desculpar, dizendo que se lembrou que foi apenas com a ajuda dele que a Smiling Friends surgiu. E assim, ele convida o Glep para voltar para a empresa e fazer o que quer que ele faça. E obviamente que o verdinho aceitou. E para encerrar o episódio, nós temos uma bela ceia de Natal, onde o Alan tinha levado o pai dele, que estranhamente dava comida para seu filho igual a um passarinho. O Pin tinha levado o seu irmão, que apareceu pela primeira vez lá no primeiro episódio, onde ele ficava correndo de um lado para o outro, mas agora ele tinha crescido e investia em criptomoedas. O Charlie tinha levado sua namorada Zoe, que talvez muitos não saibam, mas ele tem uma namorada, que aparece ali de vez em quando, e também arrependida a Marge volta, querendo fazer as pazes com o seu amado Glep. E como desculpas, ela tinha até levado um prato especial de sua terra natal, que tinha um nome extremamente doido, e a aparência mais doida ainda.
E assim, o episódio termina com o narrador falando que apesar do Glep ser um estrupício verde que ninguém entendia, ele finalmente encontrou seu lugar no mundo. E isso significava que não importa quão diferente nós somos, todos podemos nos dar bem, exceto com um certo grupo de pessoas. E confuso, o Charlie pergunta o que diabos esse cara tava falando. Essa última frase dele aí soou muito mal e podia ser interpretado de forma muito errada. Sem jeito, o cara até disse que tinha feito uma piada, um experimento mental pra ver em que grupo as pessoas pensavam. E em que grupo você pensou aí, hein? Dependendo, diz muito sobre você. E o mais doido dessa história é que esse narrador simplesmente não era um narrador, mas sim um sujeito aleatório que invadiu a festa deles. E eu gostei demais desse episódio. Pra mim foi um dos melhores dessa temporada. Ele conseguiu se aprofundar mais no Glep e trazer muitas informações interessantes sobre ele. Porém, o episódio só serviu mesmo pra gerar ainda mais dúvidas. O que diabos é o Glep? Por que ele não morre? Será que ele é sócio da Smiling Friends? Qual é a função dele na empresa? Mas enfim, me diz aí, o que você achou de toda essa loucura? Concorda com alguma teoria minha? Deixa seu review aí nos comentários que eu tô muito curioso pra saber.